Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta quinta-feira, dia 19 de janeiro, com a Copa da Itália, onde temos a equipe do Atalanta enfrentando a equipe do Spezia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, ela empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Spezia, ela venceu uma, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Atalanta e 2 empates. Por isso, melhor opção para esse confronto, casa, Atalanta para vencer ou partida acima de 1,5. Copa da Itália, temos a equipe da Lazio enfrentando a equipe do Bologna. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bologna, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos disputados entre essas duas equipes, a equipe da Lazio venceu 3 vezes e a equipe do Bologna venceu 2. Está bastante equilibrada. Melhor opção para esse confronto, casa, Lazio para vencer. Copa da Turquia, temos a equipe do Fenerbahçe enfrentando a equipe do Rizempol. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rizempol, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No atual momento do campeonato turco, a equipe do Fenerbahçe é a segunda colocada com 38 pontos ganhos. A equipe do Rizempol é a sétima colocada da segunda divisão com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Fenerbahçe. Melhor opção para esse confronto, casa, Fenerbahçe para vencer. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Ceuta enfrentando a equipe do Barcelona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceuta, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato espanhol da terceira divisão, a equipe do Ceuta é a 20ª colocada com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona é a primeira colocada do campeonato espanhol da primeira divisão com 41 pontos ganhos. Dos últimos 2 jogos que essas equipes se enfrentaram, a equipe do Barcelona venceu todas as 2 partidas. Por isso, melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Primeira divisão, Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Twente enfrentando a equipe do Clube Brugge. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Twente, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, ela perdeu 3 e empatou 2. No atual momento do campeonato da Bélgica, a equipe do Twente é a 9ª colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Clube Brugge é a 4ª colocada com 35 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, a equipe do Clube Brugge acabou vencendo 4 partidas, enquanto a equipe do Twente venceu apenas 1. Melhor opção para esse confronto, pelo favoritismo, é fora, Clube Brugge para vencer. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Villarreal enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela venceu 3 e perdeu 2. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Villarreal é a 5ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid é a 2ª colocada com 38 pontos ganhos. A equipe do Real Madrid, que veio de uma derrota pelo Barcelona, acredito eu que a equipe do Real Madrid vencerá essa partida. Por isso, melhor opção para esse confronto, fora, Real Madrid para vencer.
Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Tottenham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela empatou uma, venceu 2 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela empatou uma, perdeu 2 e venceu 2. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Manchester City é a segunda colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Tottenham é a quinta colocada com 33 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Manchester City para vencer ou partida acima de 2,5. Copa da Itália, temos a equipe do Juventus enfrentando a equipe do Monza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela empatou uma, venceu 3 e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Monza, ela venceu 2, perdeu uma e empatou 2. Essas equipes já se enfrentaram 2 vezes, tendo apenas uma vitória para cada lado. Melhor opção para esse confronto: casa, Juventus para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Manchester City vs Tottenham, casa, Manchester City para vencer. Juventus vs Monza, casa, Juventus para vencer. Atalanta vs Spezia, casa, Atalanta para vencer.